E, para finalizar, chamo o nosso diretor da Atlas, Márcio Ates, que fará o painel de encerramento do nosso evento. Antes de eu fazer a minha fala, eu gostaria de chamar aqui um representante de cada apoiador. ArcelorMittal, Mundial Prime, Suvinil, Viapol, Marluvas e Max. Por favor. Autoridade máxima ou quem vocês escolherem. Marluvas. Viapol. Arcelor. Nosso amigo Luiz Fernando. Meu querido xará, Márcio. E Renato. Nós combinamos até a camisa hoje. Gente, eu chamei eles aqui porque eu já agradeci de manhã os nossos painelistas, nossos conferencistas e os nossos debatedores pelo dia denso em conhecimento que nós teríamos, porque eu tinha certeza que iria ser um dia rico e denso em conhecimento, não só para nós nessa sala, mas todas as pessoas, outros empresários, lojistas, atacados de materiais de construção espalhados aí por 9 capitais do Brasil que nos assistem e ainda estão nos assistindo remotamente. Então, mas eu quero agradecer especialmente aos líderes dessas 6 empresas parceiras nossas por acreditarem na ideia, apostarem, né, em um jeito diferente de se organizar as coisas junto com outra empresa. Uma ideia um pouco incomum e, de certo modo, inovadora no Brasil, que muita gente tem que levar para conselho para ver o que os caras dizem dessa maluquice que estão inventando. Mas funciona, traz bons resultados, engrandece o nosso segmento, que é um dos segmentos mais saudáveis, né, do Brasil, porque ele é fragmentado, pulverizado, rico em oportunidades, né, produz muita riqueza, é dinâmico e pleno de oportunidades. E com a ajuda de vocês, porque sozinho a gente não faria um evento muito grandioso e caro, nós precisamos de bons parceiros, mas que compreendam, né, o que nós vamos entregar para esse povo todo que está nos assistindo. Então, de coração, obrigado pela confiança, né? E fico muito feliz de serem vocês a estarem aqui conosco. Uma salva de palmas para essa gente que permitiu que esse evento que mobiliza o segmento, os grandes líderes, nós estamos mobilizando mais do que 60% do PIB brasileiro de atacado e varejo de materiais de construção no Brasil inteiro, porque a gente está com todas as lideranças do segmento, ou aqui ou nas nossas salas. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Parabéns. Por estar conosco aí. Mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Luiz Fernando. Muito bem. 29 minutos, então. Gente, a Atlas vem de um ano muito difícil, né? Nós atravessamos um período aí, tivemos a nosso próprio karma, né? No ano passado. A gente já falou, já apresentou, vocês já nos conhecem, muitos de vocês conhecem as nossas fábricas da Embeta, principalmente da Atlas, que é conhecida como a maior fábrica sob um único teto de acessórios para pintura do mundo. Realmente uma operação moderna, a planta foi construída em 2018, novinha, tudo funcionando, crescimentos de 2 dígitos há décadas, né? Expandindo segmentos, linhas, né? Uma equipe e uma cultura muito forte de gestão, equipes treinadas, mobilizadas. E o que acontece em maio do ano passado? Fomos vítimas
não só a Atlas, mas todo o grupo Inbetlas, mas a empresa mais atingida do grupo Inbeta foi a Atlas, né, da maior enchente da história do Brasil, provavelmente. Nós não temos registros de outra tão potente, tão dramática, e ela liquidou com a nossa operação. Nós chegamos a uma situação de perda total. Hoje eu falo porque já é história, mas eu não vou falar isso para sensibilizar, porque a gente já fez isso. Nós fizemos inúmeros eventos no Brasil inteiro, mas para falar um pouco de lições, né? Porque nesse dia de hoje, a gente discutiu muito essa questão de cultura, de valores, de todos esses fatores que são importantes para fortalecer o negócio e para ele se perenizar. E a gente viveu uma situação completamente inusitada, imprevisível, né? E fomos surpreendidos. De uma hora para outra, tivemos a operação completamente destruída pelas águas. E realmente enfrentamos um período de perda total, paralisado por completo. Aqui tem uns dados que eu não mostraria na metade do ano passado, para não assustar e vocês dizer, bom, agora os caras acabaram, não existe mais a empresa. Mas o fato é que, durante maio e junho, 60 dias, nós tivemos 0 possibilidades de operar na indústria. Saímos completamente fora de operação. As nossas máquinas ficaram inundadas com 1,75 m de água por 16 dias. E quem entende de indústria e conhece um pouco do impacto que água com ácido, com cloro, com esgoto, com tudo isso, pode fazer para componentes eletrônicos, 16 dias submergidos, vocês podem imaginar o que dá. Mas o fato é esse, 0 operação, 60 dias, 0 operação, julho, 29%, começando a botar a operação para andar aos poucos, agosto, 50%, mas o fato é que durante um quadrimestre, um terço inteiro do ano, um terço inteirinho do ano, a nossa indústria conseguiu produzir somente 22% do que ela deveria ter produzido para entregar para vocês. Mas, do ponto de vista de faturamento e operação, a gente abasteceu 62% em maio, 64%, 69% e 83% em agosto, quando a operação já começou a entregar alguma coisa. O que significou isso? Nós temos 3 CDs espalhados pelo Brasil, eles foram esvaziados e os nossos estoques praticamente zerados, entregues para o mercado. Aí a operação começou a operar e hoje a gente já está com 98%, botamos as últimas máquinas importantes, conseguimos fazer voltar a funcionar agora, na semana posterior ao Carnaval. Então, realmente, agora a gente está com a operação de novo funcionando. Mas por que eu falo isso? Por tudo isso que nós falamos ao longo do dia de hoje. Mas antes de falar um pouco dessa questão de valores, vou falar um pouco de impacto ainda, de alguns números, né? O prejuízo total para infraestrutura, matérias-primas e produtos da Atlas foi na casa de quase 50 milhões. A gente ainda tem umas contas para computar, mas vai dar um pouquinho mais de 50 milhões. Reparos de equipamento, novos equipamentos, componentes para retrofitagem de equipamentos novos, né? Mas conseguimos fechar o ano com uma queda de somente 2,8% sobre o ano anterior, o que a gente considerou uma grande vitória, que é uma grande minimização do impacto que poderia ter tido se nós considerarmos que durante um terço completo do ano nós só conseguimos operar com 22% daquilo que a gente deveria ter produzido. Então conseguimos nos últimos 4 meses, último quadrimestre do ano, um processo e uma agilidade enorme de recuperação para minimizar todo esse impacto no negócio. E fazer com que o varejo, o atacado brasileiro, sentisse da gente o mínimo possível de impacto. O que nós vamos fazer? Falando um pouco de investimentos para dar continuidade ao negócio, né?
o grupo Inbeta, durante só esse ano de 2025, já se comprometeu em planos de negócio, em planos de investimento, a pensar a um negócio 150 milhões de investimento, renovação de tecnologias, novos equipamentos, ampliações de segmentos. 40% de todos esses investimentos vão ser dentro do negócio da Atlas, sendo que 8 milhões, uma obra enorme de muros de contenção, bombas de bombeamento de água, lago de acumulação, para proteger um pouco melhor o nosso parque de possíveis futuros eventos como esse, né? Nós temos uma unidade em Recife, na verdade é em Paulista, em Pernambuco, que a gente também vai diversificar um pouco e levar parte desses nossos processos, investir numa ampliação daquele investimento que nós temos no Nordeste. Temos um compromisso, inclusive, firmado com o governo do Pernambuco, de investir entre 25 e 26, 100 milhões naquela planta, porque a gente vai aumentar a capacidade produtiva até para diversificar o nosso risco de produção com essa planta que a gente já tem lá. Então, esforços enormes de buscar o atrasado e corrigir problemas de tecnologia, de infraestrutura e atualização para seguir forte no mercado. Agora a gente entra naquilo que nós viemos falando o dia inteiro, que a gente aprendeu muito nesse processo, né? Sobre virtudes, valores, cultura. Todos os nossos valores, cultura, foram testados ao extremo nesse processo. Tudo andava normal até um dia lá, 4 de maio, dali para frente, uma catástrofe, e tudo aquilo que a gente tinha de equipamentos foram perda total, paralisado. O que nós tivemos, com o que nós ficamos? Com pessoas, com gente, com engenheiros, com operários que ficaram quase 90 dias, todos eles 60 dias em casa, alguns foram voltando à medida que o negócio voltou a operar. Mas, aí sim, tudo isso que a gente falou, da cultura que ajuda a perpetuar, a gente viveu coisas que levaria 10, 15 anos para a gente aprender em questão de semanas. Senso de urgência, coragem, resiliência, persistência, comprometimento das equipes, exercer a liderança o máximo de tranquila possível num processo desses, estratégia para estabelecer ordem de priorização do que fazer primeiro num momento de caos total, né? Criatividade para buscar soluções onde aparentemente não existiam, né? Proatividade, união, coesão e tantos outros valores e virtudes que a gente só consegue ver, de fato, que a gente tem num momento desse. Aí nós conseguimos entender o que é você ter uma cultura que te salva. Equipes e pessoas que não se dispersam numa situação de aparente caos ou perda total. Então, nós podemos ver que realmente tudo isso que a gente falou, quando você elimina as máquinas, elas não estão no cenário, e você vai ter que reconstruir, fazer tudo funcionar de novo. Aí as pessoas são testadas ao extremo. E aí você vê e te surpreende o quanto tudo isso que nós discutimos hoje é de fato importante. Porque tocar um negócio é uma experiência humana. Máquina, até aí, realmente, como a gente falou, fazer tudo sozinho por nós, mas, por enquanto, operar tudo isso, organizar, fazer funcionar, é uma experiência humana. E nós permanecemos com as pessoas e conseguimos fazer o negócio voltar a funcionar o mais rápido possível. Só que, assim como as nossas virtudes são testadas ao extremo, uma outra coisa que a gente aprendeu, e isso sim é uma lição importante para nós, e eu, de experiência vivida,
transmito a vocês também é que as fraquezas que a gente tem numa situação como essa são também testadas ao extremo. Aí você vai aprender onde estão tuas fragilidades. Porque onde você achava que não tinha, elas vão aparecer. Elas são testadas. Você imagina, não, isso nunca vai dar errado, essa estrutura da nossa tecnologia. Aí você começa a ver, e você começa a ficar claro onde estão as tecnologias que você usa. Algumas podem estar desatualizadas, algumas são complexas demais para você recuperar rapidamente, existem outras coisas muito mais eficientes e simples. Né? Você começa a ver que processos que você tinha, mais complexos, elaborados, que aparentemente você vai criando ao longo do tempo, não faz o menor sentido e mais atrapalham do que ajudam. Então, você realmente começa a entender e ter que estudar as nossas fraquezas e fragilidades. Só que isso leva bem mais tempo. Requer muito investimento, e muito dos investimentos que a gente decidiu que precisa fazer agora, não é só ampliação, mas troca de base tecnológica, busca de outras formas de estar em cima disso. É justamente por a gente ter vivido e identificar fraquezas que nós tínhamos. Né? Então, aí eu me lembro, e eu deixo aqui para vocês também dois livros que eu li há uns 12 anos, ou 14 anos, de um autor americano chamado Nicholas Nassim Taleb. Um chamado A Lógica do Cisne Negro, né, que são um evento de grande magnitude, geralmente imprevisível, ou se não é imprevisível, é quase que impensável, mas que muda e cria uma disrupção tremenda sobre o negócio e o mercado. É mais ou menos como uma pandemia, só que no nosso caso nós tivemos a pandemia só nossa. Ninguém mais teve pandemia, só nós tivemos pandemia em maio do ano passado. O Brasil inteiro está achando que o mundo está normal, e para nós ele quase acabou. Então, a gente aprende muito, né, estudamos essa obra alguns anos atrás, e quando isso aconteceu, disse, pronto. Na pandemia nós tivemos um cisne negro para todo mundo, ao mesmo tempo com formas, impactos e consequências diferentes. Nós tivemos o nosso próprio evento catastrófico, dramático, inesperado, de grande impacto, só para nós e algumas outras empresas da região. E muitas pessoas também da região. Mas aí existe outra obra que também é importantíssima e fez todo sentido para nós, que é Antifrágil, as coisas que se beneficiam com o caos. E aí sim, está ligado a isso que eu falei, da gente se aprofundar, procurar conhecer as nossas fragilidades, mesmo aquelas que parecem impensáveis. Então, assim, na luta pela perpetuação do negócio, mais importante que conhecer nossas virtudes, porque elas estão ali, elas vão aparecer, e na hora que a gente precisar, a gente tira forças e nem sabe de onde. As pessoas se engajam, se ajudam, está na cultura. E você vai perceber isso claramente numa situação como aquela que a gente atravessou. Agora, isso aqui das fragilidades, não. E aí é que a gente vai repensar processos de gestão, estruturas, tecnologias, divisão de risco, né, questões geográficas, as nossas estratégias de estruturas de distribuição. Você repensa e você começa a enxergar claramente como é que eu não fui ver, como é que eu não pensei nisso, como é que a gente se expôs a isso. Então, é importante a gente identificar, refletir sobre as nossas fragilidades, mesmo as mais inesperadas, porque elas podem acontecer. E, de fato, para nós, elas aconteceram. Sobrevivemos,
a gente diz, está saindo mais forte, de fato estamos, né? Sabemos que a gente deu um ano horrível em nível de serviço para vocês, que são distribuidores atacados, e muitos têm no nosso negócio um fornecedor importante, né? Mas a gente atravessou e está num processo agora de refazer toda a cadeia de estoques do Brasil. A nossa, que é a última, mas principalmente a de vocês, dos varejos, dos atacados, né? E por último, a gente vai reconstruir nossos níveis de estoque, mas é um processo que vem levando um certo tempo, que o volume de desabastecimento foi muito grande, né? E a gente está nesse processo, né, de reconstruir isso. Mas atravessamos, aprendemos, nos fortalecemos e, por ser uma empresa sólida, organizada, conseguimos ter recursos financeiros para fazer isso de uma maneira tranquila e, inclusive, repensar e remodelar o negócio e fazê-lo, provavelmente, daqui para frente, ainda melhor, mais robusto e mais antifrágil, mais resistente às situações e tentar, inclusive, ganhar com o caos, né? Então, isso é uma das coisas importantes que eu tenho para dizer para vocês. A segunda delas, porque eu tenho um pouco de tempo, eu vou dizer para vocês, eu estudei, onde é que está o pessoal do Easy? Já foram? Estão aí? Estão lá. Eu fiz um curso em 2022 no Easy, 7 meses de curso. Eu tive que ler mais em 7 meses do que eu li em 5 anos de Direito. Isso eles não me falaram quando eu me matriculei lá. Aprendi muito, foi fundamental para a minha carreira, para a minha formação. Só que terminou o curso, eu jurei, vou passar uns 2 anos sem ler artigo de negócio, sem ler livro de gestão, não quero, cansei. 7 meses lendo sem parar. Eu vou ler só coisa que eu gosto, história, ler sobre figuras romanas, Júlio César, Escipião africano, sobre todos os grandes lideranças da cultura romana, sobre a vida do Alexandre o Grande. Mas como a gente é de gestão, a gente não consegue parar de analisar coisas que estão ligadas à gestão. E aí, lendo sobre tudo isso, me chamou a atenção. Se vocês pararem para pensar, a gente falou aqui o dia inteiro de perpetuação de negócio. Vocês sabem quantos anos durou o Império Romano? Desde o surgimento, aí se dividir o Império do Leste, Império do Oeste, até ele terminar lá com a invasão de Constantinopla. Alguém sabe quantos anos? 2.200 anos. 2.200 anos se perpetuou o Império Romano. A Igreja Católica Romana tem mais ou menos, como estrutura formal, 1.700 anos. Outra organização que se perpetuou. O Império de Alexandre o Grande, que chegou a ter em área territorial, morreu aos 34 anos, ele construiu um império geograficamente maior que o Império Romano, e até a Índia. Ele morreu, 4 ou 5 anos depois, acabou por completo. Gengis Khan teve o maior império que a humanidade já viu em área territorial, desde o Japão até a Turquia. Ele morreu, veio um sucessor e não terminou o segundo, começou a se desfazer o império e acabou. Curioso é você observar 2 características comuns em organizações que se perpetuam por tantos séculos ou milênios. No caso dos romanos, no caso da própria Igreja Católica. Processos definidos de gestão e administração que consigam sobreviver a maus líderes, porque Roma teve péssimos imperadores em alguns momentos,
mas sobreviveu 2.200 anos. A Igreja Católica já teve maus papas, mas está aí, como organização. Bons processos que evoluem e se adaptam, e outro, mais importante ainda, regras claras de sucessão. Os romanos sempre tiveram um formato ou outro, um mais eficaz do que e outro. Alexandre o Grande não tinha regra e processo, era um império construído só baseado numa liderança carismática, generais que cresceram desde a infância e ajudaram a construir o império, e não tinha regra nenhuma para definir sucessor. Ele morreu, nunca pensou que ia morrer tão cedo, como a gente falou aqui. Quem é que falou? O Gomide, né? Você pode não estar aqui amanhã, ou você ter alguma coisa que se impeça a trabalhar amanhã. Então, regras claras de sucessão, regras e processos eficientes para gestão e organização. São duas coisas que garantiam, que aumentam enormemente as probabilidades de vocês conseguirem perpetuar o negócio de vocês. E a gente encontra isso comum em outras empresas e corporações e organizações que perduram por alguns séculos. Uma das principais razões pela qual a gente perde 75% dos empreendimentos no Brasil antes ou na primeira sucessão é justamente por isso. Muitas dessas organizações são montadas somente com base no carisma e na liderança do líder empresarial, do líder empreendedor. Mas que às vezes ele não se ocupa de desenvolver processos, regras e definir um processo de sucessão claro, né? E processos que protejam a organização de um gestor que não seja tão carismático quanto ele. E a terceira coisa, e última, com a qual eu finalizo, eu vejo, conversando com alguns de vocês, um certo arzinho de desencanto ou um pouco de pessimismo com o Brasil, por causa da política, por causa das dificuldades, né, que a gente enfrenta. Agora, eu lembro vocês do seguinte: nós somos uma economia de mais ou menos 12 trilhões de reais. É o quinto maior país do mundo. Nós temos uma das maiores populações, por conseguinte, consumidores do mundo, em torno de 205 ou 208 milhões. Temos mercados que estão entre os maiores do mundo, como o PET, o nosso próprio mercado de construção. É um mercado complexo, é difícil de operar, é cheio de dificuldades, mas ele é rico e pródigo em oportunidades. Viajem, conheça o mundo, façam como o avô do meu amigo Rodrigo, que foi à Europa conhecer pré-moldado para trazer para o Brasil e construiu uma enorme organização com base nisso. Viajem, busquem ideias, mas acreditem que existem grandes oportunidades num país com uma economia desse tamanho. Vocês são filhos, são sucessores, primeira, segunda, terceira geração de empreendedores. Às vezes tem um negócio só, mas podem ter 4, 5, 6 caminhos ou avenidas de negócio de segmentos diferentes, que dividam risco. Pensem nessas questões do imponderável que nós discutimos aqui, na importância de valores, de construção de cultura e no papel de vocês como lideranças de negócio. O Brasil, os políticos passam, e o país fica, e a economia fica, principalmente os políticos que já estão velhos, né, eles vão morrer antes da gente, provavelmente, e a gente vai ter outra chance de continuar construindo um país melhor. Sucesso a todos vocês. Meu muito obrigado. Obrigado às pessoas que nos assistem
salas de audição. Eu tenho certeza, assim como eu disse de manhã, a gente sai daqui maior do que nós entramos, com mais conhecimento, compartilhando informação, vendo que o problema que eu tenho, o Cassol também tem, o Gomide já teve e resolveu, o outro falou que teve, não é um fim do mundo, a gente consegue vencer essas dificuldades. Então, gente, sucesso a todos vocês, contem conosco e, mais uma vez, desculpem pelo péssimo ano de nível de serviço que a gente deu, mas a gente promete que esse ano vai ser muito melhor. Um abração e bom resto do evento para todos vocês. Ô, gente, eu vou quebrar completamente aqui o protocolo, porque eu vou tentar falar sem me emocionar, porque, assim, olha o tamanho da generosidade dessa empresa. Olha a grandiosidade dessa empresa. Olha o que eles passaram. Eu, ali assistindo, dá vontade de chorar. E mesmo assim, estão fazendo esse investimento aqui, trazendo a gente para cá. Então, acho que a gente tem que retribuir com toda a fidelidade, tem que comprar muito dessa empresa, porque ela é, assim, fora do padrão. Eu sou apaixonado pela Atlas, entendeu? Então, acho que a gente tem que, assim, bater 3 vezes palma para todo o time, todas as famílias envolvidas, né? Porque vocês estão aqui investindo, doando cadeira de rodas na Pincelada do Bem, como se não tivesse acontecido nada, cara. E isso assim... me deixa extasiado como gestor, como brasileiro. Parabéns.